Meus amados e diletos irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Estamos de volta em nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. Nós estamos analisando o livro de Juízes, os seus libertadores, enviados por Deus para libertar Israel da opressão dos seus inimigos. Estamos tratando da vida de Sansão. No conteúdo anterior, nós observamos a insistência de Sansão em forçar seus pais a arranjar um casamento com uma filisteia, com uma filha dos filisteus. Os pais ficaram aborrecidos porque criaram Sansão com um propósito, como um homem especial que tinha em sua vida o chamado para o nazireado. E, obviamente, Sansão tinha uma regra de vida imposta por Deus que ele teria que cumprir. Abster-se de muitas coisas, por exemplo, tudo que era produzido pela videira, Sansão estava proibido de usufruir, experimentar. Não deveria cortar o seu cabelo, enfim, todas as regras impostas aos nazireus deveria ser observado na risca. E isso era determinado por Deus e tinha que ser cumprido. No entanto, homem perfeito se apaixona por uma mulher filisteia e deixa os seus pais completamente tristes, aborrecidos, da mesma forma como Esaú contrariou Isaque e Rebeca, casando com duas mulheres fora da parentela dos seus pais. Neste conteúdo, estaremos observando a família de Sansão indo a Timnate para providenciar esse casamento. Mesmo contra sua vontade, terminaram sendo convencidos por Sansão. Nas entrelinhas das Escrituras, nós observamos que, embora eles não compreendiam a situação, isto vinha do Senhor. Por isso, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 14, versículos 5 e 6 de Juízes. Estaremos analisando a passagem em que Sansão mata um leão feroz apenas com as suas mãos. Muito interessante esta passagem e acredito que Deus falará ao nosso coração. Peço que você comente, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, compartilhe esta mensagem, dê um joinha. E assim você está nos motivando a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar sua vida e a vida daquele jovem estudante das Escrituras, que muito deseja o conhecimento da palavra de Deus de uma forma simples, de uma forma clara, objetiva e fiel.
Pois bem, vamos então a os grandes feitos de Sansão. A destruição do leão. Quando Sansão viaja para Timnate, um leão o ataca. Observe o texto. Mas ele o mata com suas próprias mãos. Mais tarde, Sansão passa pela carcaça desse mesmo leão e repara que abelhas fazem mel nela. E ele utiliza isto para criar um enigma e lançar um concurso entre os seus convidados na festa de casamento, que mais tarde isto vem terminar em tragédias terríveis. Juízes capítulo 14, versículos de número 5 e versículo número 6, a palavra de Deus diz assim: Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Glória ao nome do Senhor. Meus queridos irmãos, observe aqui que eles vinham para a cidade onde morava a sua novilha, a mulher pela qual ele se apaixonou. Aqui no versículo de número 5, diz que havia naquelas redondezas uma vinha. No vale de Soreque, onde Tina se localizava, ficava esta vinha. E suas áreas ao redor eram notáveis pelas vinhas luxuriantes. E de repente, quando ele menos espera, em busca da felicidade em seu relacionamento, surge um leão. Do nada, indo para uma contratação de um lance matrimonial. Sem menos esperar, surge um impedimento no caminho. Uma fera com desejo de carne. Uma fera que veio para matá-lo. Antigamente, os leões eram comuns no sul de Canaã. A gente vê no caso de Davi, que matou um leão pegando-o pela barba. Só que, no versículo 6, aparece a manifestação do Espírito do Senhor. Quando o inimigo se apresenta para destruir a vida de Sansão, parece que ele descobre que algo sobrenatural opera na vida dele em momentos cruciais. Dá a entender que até então ele ainda não havia experimentado esta experiência com Deus, com seu Espírito. Analise aqui no versículo 6. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. E Sansão
rasgou o leão e matou com as próprias mãos. E como eu disse a você, Davi e Benaia posteriormente realizaram façanha semelhante a estas. Eram homens que se colocavam na posição de instrumentos de Deus, pois Deus tinha propósitos com a vida dessas pessoas. Esta passagem do leão nos dá lições especiais para a nossa vida cotidiana com Deus. Você é um cristão, tem uma chamada de Deus, tem um ministério, tem algo a desenvolver para Deus aqui na terra, levando o evangelho a milhões de pessoas. E acredite, o diabo não te deixará sossegado um momento sequer, pois ele procura atrapalhar os planos de Deus de salvar a humanidade através de Jesus Cristo, por meio de você, pregador, missionário, pastor, diácono, evangelista, membro da igreja. Você tem um chamado de Deus, pois Deus, quando salva um pecador, a primeira coisa que o Senhor o capacita é de desejo missionário, levar suas experiências pessoais com Cristo a outras pessoas. Então, cada cristão tem um chamado de Deus. Qual é o teu chamado? Agora, você está no caminho para a evangelização ou você está no caminho distorcido, indo a Timnat para uma relação que aborrece os seus pais, seu pastor, sua igreja, sua doutrina, etc. Esse leão novo que aparece aqui na história de Sansão, no caminho entre as vinhas, parece ter sido o meio de despertar Sansão para buscar aquela força divina latente nele, à espera desse apelo, mas que até aquele momento não fora descoberta. Talvez Sansão ainda, como eu disse, não havia experimentado essa peculiaridade especial de Deus em sua vida. E Sansão sai pela primeira vez numa viagem proposital. Será que não tem sido necessário que um leão ruja para nós também? Para sabermos que Deus está nos chamando para uma missão específica. E se faz necessário que apareça um leão em nossas vidas, constrangendo-nos a voltar para Deus e compelindo-nos daqueles infinitos recursos que existem no sempiterno Salvador para as nossas vidas, como os dons espirituais, ministeriais, etc. Dons que o Espírito Santo nos capacita para ganharmos almas para o reino de Deus e manter a igreja numa postura de vida? Quem sabe em sua vida está passando essa mesma experiência. Quem sabe esta sua situação é o leão que você precisa matá-lo, que você precisa destruí-lo antes que ele destrua você, seu chamado e o propósito de Deus em sua vida.
Que Deus te abençoe. Em nosso próximo conteúdo, nós estaremos, portanto, analisando o enigma de Sansão, pois quando ele retorna tempos depois, aquele leão morto serviu apenas como alojamento de uma colmeia, de onde ele extraiu o mel, comeu e deu aos seus pais. E aproveitou para, nas festas de núpcias, quando o casamento já estava decretado, datado, ele lançou este enigma aos seus convidados. Mas isto nós veremos em nossa próxima análise da palavra de Deus. Antes que você desligue este VT, faça uma análise. O caminho que você está trilhando é para Deus ou para o seu próprio ego? Há um leão em seu caminho? Mate-o antes que ele mate você. Um forte abraço. Em nome de Jesus Cristo.